Bom dia, meus alunos do sétimo ano A, sétimo ano B e sétimo ano C. Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, nós estamos hoje aqui para nós ministrarmos a nossa terceira aula de História. Eu deixei uma tarefinha para vocês desenvolver em casa, que foi o resumo do capítulo 7. Eu creio que se vocês fizeram, com certeza, durante a explicação dessa aula, vocês não encontrarão muita dificuldade em assimilar ou entender o conteúdo ministrado. Então, vamos lá para a página 110, para o primeiro subtítulo que tem por nome aí, Renascimento. O que foi o renascimento cultural? Sabemos que houve-se um tempo de mudança no final da Idade Média para o início da Idade Moderna. Houve um tempo aí de muitas transformações que ocorreram desse período ao outro. Essas transformações acabaram culminando aí no renascimento cultural. Mas vamos entender, o que quer dizer renascimento? Renascimento, ele foi batizado para significar um avivamento cultural que se houve na Europa Ocidental, tá? No início aí do século XV, né? Vai perdurar esse renascimento cultural aí uns 3 séculos. É equivocada a ideia quando nós pensamos que a Idade Média foi um período das trevas. Mas quem é que deu essa ideia com relação aí que a Idade Média foi um período das trevas? Quem chegou a essa conclusão? Nós sabemos que os historiadores europeus, né, foram eles que no século XVIII que começaram a remeter a esse tempo aí como a Idade das Trevas. Por quê? Porque eles começaram a alegar que esse período foi de intensa escuridão. Mas nós já aprendemos que esse período não foi um período de intensa escuridão, porque nesse período se teve, né, umas novas universidades, alguns pensadores muito importantes, criou-se os bancos, né? Tivemos aí grandes acontecimentos, grandes descobertas nesse período. Agora, eles remetem essa ideia de Idade das Trevas por ser um período baseado aí no teocentrismo, onde a explicação para todas as coisas estavam baseadas na religião. Então, diante disso, como eles estão entrando no período novo, onde que eles vão começar a valorizar o homem, né? Vai entrar aí o antropocentrismo, uma valorização da cultura greco-romana ao classicismo. Eles vão retomar os pensadores da Idade Antiga, tá? Então, eles vão começar a valorizar os pensamentos, as ideias daquele tempo. Então, eles vão começar a entrar com novas ideias aí antropocêntricas. Antropocentrismo, ele vai contra o teocentrismo, porque o teocentrismo são explicações baseadas na religião, né? Nas histórias contadas aí, interpretadas, né, pela Bíblia. Então, os pensadores renascentistas, eles não queriam nada disso, eles queriam novas ideias, novos pensamentos. Aí vem o classicismo, vem o antropocentrismo, vem o humanismo, vem o racionalismo, deixa eu pensar aqui mais um pouquinho, vem o naturalismo, certo? Então são ideias que esses pensadores renascentistas vão colocar aí como importante nesse momento. Por isso que diz que o Renascimento foi um movimento artístico, foi um movimento cultural que modificou a maneira dos homens e das mulheres pensarem sobre a sua própria existência e começarem então a expressar essas concepções, tá? Então, o Renascimento, nessa abertura aqui, nós temos aí essas ideias. Agora vamos aqui para a página 111, que fala do primeiro subtítulo, que fala assim, um tempo de mudança. Muitas coisas aconteceram no final da Idade Média para o início da Idade Moderna.
Muitas mudanças aconteceram, mas podemos mencionar aí duas mudanças importantíssimas para esse período, que vai ser o surgimento de uma nova classe social, que vai ser a burguesia, e também a ampliação dos centros urbanos, ou seja, a grande população já saiu em massa do campo, né, buscando fixar moradia aí nos grandes centros. Então a gente vai ver duas mudanças importantes, uma nova classe social em ascensão, que é chamada burguesia, e também os centros urbanos bem movimentados. Falando sobre a burguesia desse período, vamos pensar. A burguesia, ela passou a buscar prestígio social. Esse prestígio social, ele foi baseado no patrocínio a artistas, certo? Ou seja, essa nova classe em ascensão tentando se firmar na sociedade, tentando achar um lugarzinho, ser reconhecido pela nobreza, pela igreja, como uma nova classe social em ascensão, eles vão começar a despertar aí o interesse dos artistas, né? Vai começar a buscar aí os artistas para financiar, para patrocinar as suas obras, fazer com que as obras desses artistas comecem a se tornar importantes. E aí eles vão receber um nome, o nome desses artistas que vão patrocinar aí esses novos artistas será mecenas, certo? Então os burgueses que começam a patrocinar novos artistas serão chamados de mecenas. E esse trabalho que será realizado por eles será chamado de mecenato, ok? Então, gravem bem aí, para vocês não confundirem esses dois termos, mecenas e mecenatos. Mecenas eram os artistas que eram patrocinados pelos burgueses, né? Os mecenas. Não, desculpa. Os mecenas, eles eram os burgueses que patrocinavam os artistas, tá? Desconfundi vocês aí. E o mecenato era o nome dado ao trabalho desenvolvido aí por esses mecenas. E quem eram os mecenas? Já falei, eram os burgueses. E quem era que fazia parte dessa nova classe social? Eram os comerciantes, os banqueiros enriquecidos e até a própria igreja. A própria igreja, ela também vai praticar aí o mecenato, ok? Um dos mais importantes mecenas que se houve na Idade Média, na Idade Moderna, nesse período aí, na Itália especificamente, vai ser a família Médici. E olha que a família Médici, ela não era de uma linhagem nobre, ela veio aí dessa nova classe que surgiu, das burguesias, dos burgueses, certo? Mas dessa família Médici, nós vimos, aí a história vai contar, que surgiu 4 linhagens aí de papas, ok? Inclusive o Papa Leão X, que estava no poder na igreja no início da Reforma Protestante. Ele veio dessa linhagem aí, dessa nova classe social em ascensão, tá? Dos burgueses. O crescimento nos centros urbanos e o consequente aumento do fluxo de pessoas nas cidades colaboraram também para o desenvolvimento do renascimento, já que o contato constante entre as pessoas contribuíram para a disseminação aí das novas ideias. Como as cidades italianas ganhavam cada vez mais destaques, né, e acabavam prosperando bastante por conta desse desenvolvimento comercial, essa região favoreceu o Renascimento e tornou-se assim, sendo conhecida como berço do movimento renascentista. Valores do Renascimento. É o nosso último subtítulo da aula de hoje, página 112. Vem nos dizendo assim:
Os pensadores do Renascimento ficaram conhecidos como humanistas. Por quê? Porque eles valorizavam o ser humano e geralmente eles se dedicavam em várias áreas, diversas áreas do conhecimento, como filosofia, artes, astronomia, matemática, medicina. Eles também davam muito valor às críticas ou o uso da razão, principalmente aí as confirmações matemáticas. As mudanças de mentalidade no Renascimento resultou na transformação de alguns valores, ou seja, essa mudança, né, que veio aí através desses renascentistas, no pensamento, nas ideias, nos valores, ele acabou gerando alguns valores. Vamos ver alguns aqui citados pelo livro de vocês, que é o universalismo, o antropocentrismo, o uso da razão, o individualismo e a ideia do tempo. O que quer dizer o universalismo? Seria o quê? Os renascentistas, eles vão incentivar os indivíduos a estudar diferentes áreas do conhecimento. E Leonardo da Vinci, ele vai ser um exemplo disso, porque além de um grande pintor, ele também vai ser um inventor e ele também vai ser um pesquisador. O segundo tema aqui, a segunda característica, né, valorizada aqui por eles, o antropocentrismo. O antropocentrismo, vocês sabem que é o homem como centro de todas as coisas. O antropocentrismo, ele vai contrário à lógica do teocêntrica. O que é a lógica teocêntrica? É Deus como centro de todas as coisas. O teocentrismo é a lógica que prevaleceu por muito tempo, né, no período medieval. E agora, na Idade Moderna, eles vêm com o antropocentrismo, valorizando o homem, valorizando as ações do homem. Um exemplo disso são as obras que nesse momento da história vão começar a ser pintadas, aonde a exposição do corpo humano, elas vão ser parte coberta, parte desnuda, valorizando o homem, ou até mesmo alguma escultura ou pintura, imagens do corpo nu, certo? Uma outra característica, o uso da razão, o racionalismo, pensamento científico nesse momento muito valorizado. Os humanistas, eles vão começar a se opor àquela lógica das explicações religiosas, essa lógica que era dominante no período medieval. Mas, de modo geral, isso não quer dizer que esses renascentistas serão ateus. Não, eles vão começar aí a usar, né? Eles vão começar a somar o uso da fé com a razão, ok? E um outro subtítulo aqui que é o individualismo. Olha que interessante, o individualismo. O saber e a capacidade individuais passaram nesse momento da história a serem exaltados, a valorizar o indivíduo, aquele indivíduo que lá na Idade Medieval tinha o hábito de fazer suas pinturas, costume, né, de pintar obras para as igrejas, mas ninguém sabia quem era que fazia aquelas obras. Nesse momento da história, ele vai ter oportunidade de ser reconhecido. As suas obras vão começar a ser assinadas pelo seu nome. E aí ele vai começar a fazer nome, né? Vai começar a fazer aí uma nova história de vida, né? Onde ele começará a ser exaltado. E uma última característica do Renascimento, nós temos aqui a ideia de tempo. Os homens, nesse momento da história, eles começaram a passar a se considerar donos do próprio tempo. Isso aí ele vai em contrapartida aí ao período medieval, né? Porque o período medieval, a doutrina, a forma como eles eram naquele momento da história educados, né? Aculturados, era que todo o tempo deles pertenciam
a Deus. E nesse momento da história, o homem ele vai começar a pensar diferente. Ele vai falar, não, eu sou o dono do meu tempo, certo? Eu faço as coisas como eu bem achar melhor. Se eu quiser trabalhar 12 horas, eu trabalho. Se eu quiser trabalhar 6 horas, eu trabalho. Se eu quiser ter o meu descanso no final de semana, eu vou ter. Se eu quiser trabalhar no final de semana, eu vou ter, certo? Então, eles não vão mais respeitar essa questão aqui de que o tempo deles deveriam pertencer somente a Deus. Eles vão começar a ter mudanças de pensamento. E esse pensamento novo aí, ele vai estar diretamente ligado à ascensão da burguesia, certo? A esse surgimento, a essa subida aí de classe social, né, que surge nesse momento, que é chamada burguesia. Eles que vêm aí inovando, trabalhando, com certeza trabalhando muito, 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 a ponto de não querer parar parte do seu tempo para se dedicar às coisas de Deus. Por isso que eles serão as pessoas que vão inaugurar esse pensamento aí na questão da ideia do tempo, ok? Então aqui nós finalizamos a aula de hoje, Valores do Renascimento. Vai ficar para a próxima aula esses dois subtítulos que ficaram aqui, Renascimento da Arte e Renascimento da Ciência. Vou deixar uma atividade para vocês realizarem, que está na página 112, número 1, e na página 116, atividade de número 2, 3 e a questão invertida, ok? Então, vocês façam, por favor, que para a semana que vem nós teremos novidades. Fiquem na paz de Cristo, um grande abraço a todos e um beijo no coração de cada um de vocês.